som. Alô, som, alô, som, alô. Meus amigos, boa noite a todos. Que bom que estamos mais uma vez reunidos. Quão grande é nossa alegria quando nós podemos adentrar a casa espírita, nos abraçarmos, nos encontrarmos, rever pessoas queridas como a Lucia, a Cidinha, outros tantos companheiros que estão conosco na noite de hoje. A nossa amiga Eliane, seu esposo, dando a alegria da sua presença. Muito bom nós estarmos juntos aqui. E a nossa alegria ainda maior nessa noite, de podermos receber em nossa casa o nosso companheiro Sebastião Camargo, lá das terras de Mato Grosso do Sul, aqui do ladinho, né? Que está conosco na noite de hoje, o nosso irmão de Três Lagoas, para compartilhar com a gente os estudos do despertar da consciência, que tem transformado vidas, que tem ajudado pessoas, que tem ajudado na compreensão da doutrina espírita. Que nós possamos aproveitar bastante a mensagem da noite, esse tempo que nós estamos aqui na casa, que nos deixemos envolver pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores amigos que já se fazem presentes. Nossos companheiros de luz que estão aqui acompanhando nosso irmão Sebastião na noite de hoje. Nos sintamos envolvidos e abraçados. Nós vamos para a nossa prece, tá? E em seguida passamos a palavra para o nosso companheiro. Vou pedir para o Aguinaldo fazer a prece para nós hoje e já passamos a fala para o nosso irmão Sebastião, que vai nos trazer um tema bastante interessante na noite de hoje. Amantíssimo Senhor Jesus, benfeitores, atuantes, junto a esta casa de oração, os nossos corações, neste momento, possam se entrelaçar, buscando o afeto, o carinho, buscando o envolvimento que esses irmãos do plano maior vêm trazer na noite de hoje. A nossa alegria, o nosso agradecimento ao Mestre Jesus por nos conceder mais uma oportunidade, mais uma etapa onde nós podemos adquirir conhecimentos para nos dar, Senhor, experiência, sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Ó Mestre querido, Tu sempre estás conosco, Tu sempre nos ampara, nos protege, nos ama, que possa, Senhor, estar ao nosso lado, junto aos nossos familiares, nossos entes queridos, irmãos no plano físico, irmãos no plano espiritual. Que todos possam ser beneficiados por essas energias amorosas que circulam por todo este ambiente e com certeza serão absorvidos
para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar espiritual. Que tuas bênçãos, Senhor, encontrem morada em nossa intimidade, hoje e para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando o sentido direcional do espírito desperta, ele sente mais do que entende. Capta em dimensão imponderável tudo que é capaz de orientá-lo em relação à vida superior, impossível de ser traduzido pelo intelecto, senão parcialmente. Sejamos todos bem-vindos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa que sempre nos acolhe como lar de esperanças, na qual sentimos acolhido e instruído como uma universidade de almas e também as diretrizes e os recursos como se fosse uma imensa universidade para nos ensinar a curar a nós mesmos como um hospital de almas. Aos irmãos que acompanham pela internet, nosso carinho pela audiência e por acompanhar o nosso trabalho. E esse tema é bastante simples. Você pode curar a sua vida. Ele é inspirado na doutora Louise Hay, que ela foi desenganada pela medicina e foi para casa para esperar a morte. Só que ela decidiu, por entender que Deus não criou dia para ninguém morrer, e ela decidiu viver. Curou-se sem medicação nenhuma e ensinou muitas pessoas a curar-se por sua vez. Mas nós viajamos também, além do tema ser inspirado nela, dentro da doutrina dos Espíritos. E esse tema foi desenvolvido outro dia, curiosamente, na TV Chico Xavier. E hoje estamos aqui no Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier. E a obra é vasta a respeito da temática, mas como nós só temos até 10 para meia-noite, foi combinado, né? Porque amanhã é domingo, né? Não tem compromisso. Vai durar menos do que um filme de terror. Porque hoje dura 3 horas, né? A gente fica lá. A gente não, no passado eu ficava lá vibradinho 3 horinhas para assistir um filme de terror. E eu vou começar pelo mais simples e depois a gente vai entrando na toca de coelho e nós vamos até onde o tempo nos permitir, porque eu vou fazer de conta que eu não estou enxergando o relógio, né? Aí vamos ver como vai sair. Porque toda palestra, o Luciano sabe, ela nasce aqui. E eu ainda não sei o que vai ser dito. E a partir das primeiras palavras, nós vamos ver qual rumo que essa história vai tomar. Outro dia eu estava fazendo uma conta para colocar em nosso quarto livro, recomendado por Luciano, que foi inspirado pela espiritualidade dessa casa, que é o despertar da consciência no dia a dia. Porque, segundo Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, toda a energia do corpo se renova em 2 meses. E quando eu fui desenganado pela medicina, só me deram 2 meses. Só que eu não sabia dessa informação. Mas nós fomos estudar, e na obra de Camille Flammarion,
A Morte, o seu mistério, no volume 1, fala que a energia muda totalmente em alguns dias. E baseado numa lagartixa, e agora na lesma do mar, a lagartixa perde o seu rabinho para salvar a sua vida ou doa, ela é bem desapegada. Muitos espíritas deveriam se mirar nela. E em 20 dias ela constrói um rabo novo. Mas a lesma do mar, que agora está na mídia aí, fazendo sucesso, quando ela é atacada no seu corpinho, percebe que alguém está interessado em viver do seu sangue, ela tem uma espécie de um anel no pescoço. E ela dá pressão naquele anel, ele corta o pescoço, ela deixa o corpinho para trás, para quem infectou, e segue só com o pescoço, que nem coração tem. E em 20 dias ela constrói um corpo novo, inteirinho, com tudo que tinha o antigo, só que agora novinho. Existe uma água viva, quando escasseia o alimento, ela se renova e vira um bebê, para comer o mínimo. E quando as partes que envelhecem, ela também se renova, e os cientistas falam que ela é eterna, porque você pensa que ela vai morrer, ela renasce como a fênix e começa outra vez. Isso fica fácil para nós que somos espíritas e acreditamos que um dia já fomos uma lagartixa, já fomos esta lesma do mar e tantos outros. Agora, quem não acredita nisso, fica um pouco mais complexo entender o mecanismo de transformação do nosso próprio corpo. Mas baseado na ciência acadêmica, eles têm menos recurso do que quem estuda a doutrina dos espíritos, porque onde a ciência se detém, a ciência espiritual, a ciência acadêmica se detém. Falando isso aqui é incurável, como no meu caso, a ciência espírita prossegue, porque não vê apenas a forma, mas vê quem construiu essa forma. E se analisarmos, baseado na ciência acadêmica, que já chegaram à conclusão que todas as células do corpo morrem e renascem num período de 52 semanas, 53 semanas para ser mais exato, 1 ano e 1 semana. Nós já teríamos substituído todas as células do corpo. Mas tem um cientista mais ousado, que é o Dr. Deepak Chopra. Ele é um indiano naturalizado americano. Ele não trata apenas os sintomas, trata o ser como um todo. É um terapeuta holístico, além de cientista, escritor. E ele narra que a cada segundo morre e renascem 600 milhões de células do nosso corpo. Porque ele acredita que o nosso corpo tem 600 trilhões de células. Para quem acredita que é 100 trilhões, morrem 100 milhões a cada segundo. E eu fui fazer um cálculo para ver quantas células morrem e renascem durante o sono. Quer dizer, você nem planeja para dormir, você planeja sempre o seu sono. E eu tenho sempre um plano de voo. Porque outro dia, palestrando em Santa Fé, um dos dirigentes da casa falou: estou com tanto tempo que não durmo. Ou quando durmo, muito pouco, estou me descompensando. E eu perguntei se ele tinha um plano de voo quando ele sai do corpo. Porque o que faz diferença para a cura do corpo durante o sono, nós vemos isso nas obras de André Luiz, em especial nos domínios da mediunidade, vai depender onde, com quem, o que eu estou fazendo fora do corpo. Porque se eu não tenho nenhum plano, eu vou para onde as minhas vibrações e frequências que eu fiz durante o dia me levar.
Então, onde meu pensamento está, meus sentimentos, ali estarei eu. E a conta foi bem surpreendente para mim, porque vai moer a cada 8 horas de sono de 2 trilhões, 880 milhões a 17 trilhões, 180 milhões de células em 8 horas. E dependendo para onde eu vou, com quem eu vou, eu poderia amanhecer curado, como o André Luiz mostra isso, como eu disse, durante o meu sono físico, que é baseado nas minhas buscas. E às vezes esquecemos o que está à nossa disposição para poder melhorar isso. Porque nós vemos amigos que falam sobre a meditação e pratica, às vezes até horas durante o dia, como se fosse um processo de reconexão com a sua própria consciência, com a natureza, com Deus, com a vida. E depois que sai da meditação, é como se esquecesse o que foi pedido, o que foi idealizado, e passa a fazer as mesmas coisas que fazia antes da própria meditação. Às vezes fazemos orações belíssimas e depois da oração esquecemos. E a mais perfeita oração, segundo Allan Kardec, é a ação. Por isso o nome já diz, hora de ação. Ela vai saber se ela é consciente ou não. Porque se eu tenho uma empresa, tenho uma linha de produção, quero produzir ou construir um bom produto, no mínimo eu preciso da mão de obra dos meus operários, dos meus parceiros, de uma matéria-prima à altura do produto que eu quero construir. Eu posso fazer a mentalização e eu vou colocar bem fácil e simples, porque tem pessoas que têm preguiça de magnetizar a própria água. Põe a água na garrafa de plástico, deixa lá 4, 5 horas, você sabe o que acontece com o plástico e depois quer falar que está tomando uma água enriquecida, não sei de quê. E não tem, às vezes, a paciência de pegar um copo pela metade, outro sem água, ficar frente ao sol pela manhã. Ele é o doador da vida em todos os planetas em nosso sistema solar. Sem a luz do sol não aconteceria nada, porque tudo que existe é feito de luz. Todas as coisas. O reino vegetal, segundo os doutores em biologia, só transforma luz em alguma coisa. E nós comemos os vegetais, que é uma concentração de luz, porque matéria é luz coagulada, ou energia coagulada. E quando pedimos a pessoa colocar seus pezinhos no chão, abraçar uma árvore, também acha um pouco difícil. Aí nós resolvemos o problema assim. Você vai com um copo d'água, sabendo que os luminares que gerenciam o sistema solar vivem no Sol, é de lá que eles fazem todas as diretrizes, conforme a questão 188, na nota de rodapé com Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Você está lá, em contato com a natureza, você já coloca seu pezinho no chão, de preferência, já fique próximo de uma árvore, para depois que termina a água, você já abraça a árvore. Você está em contato com o ar, que já nutre o corpo em mais de 70%. E quem sabe respirar, basta 3 respirações profundas para curar-se de dores
principalmente a dor de cabeça, mas dores generalizadas em qualquer parte do corpo. Porque muitas vezes, principalmente a dor de cabeça, é falta de oxigenação de um ar respirado de forma adequada. Deveríamos respirar 7 vezes por minuto. Mas normalmente, por preguiça, respiramos 14 a 20 vezes por minuto. Se respirar profundo, pensando no bem-estar, sabendo que o ar traz, além da luz, toda a essência do hábito da natureza. Tudo que existe na natureza. E nesta movimentação da água trocando de copo em copo, conversando com os tutelares da humanidade frente ao sol, não precisa olhar diretamente para ele, só tem a noção de onde ele está, não precisa, no dia nublado, pensar que hoje não tem sol, ele está lá. Ele vai atravessar as ondas e chegar da mesma forma, mas não chegar com a intensidade, provocando o calor no contato com a nossa pele e com a terra no reflexo da luz, que vai gerar esse calor. Porque o sol, em realidade, é gelado. Ou vocês me explicam, porque quando a gente voa por aí, como agora nós vamos para Marabá, quando eu voltar para casa, dia 12 a gente segue, e é mais longinho quando a gente vai de avião. E lá em cima, 12.000 pés, você vê que forma gotículas, às vezes até de gelo, nos vidrozinhos que estão lá fora. Então, se você está subindo, você está indo mais na direção do sol e é geladinho. E nós sabemos que lá, se você for, é frio. O reflexo da movimentação da luz do sol, que sai basicamente dele hidrogênio. Na viagem é que ela vai transformando-se em outros elementos, e essa transformação, depois do reflexo com a terra ou com os nossos corpos, que vai dar a sensação de calor. E bota calor, que se a terra parasse por 1 hora, metade morreria queimada e a metade congelada. 1 hora somente. Então, trocando a água de copo em copo, sabendo que a fonte da vida e os Cristos estão lá, porque o Cristo, Jesus, é o governador supremo de nosso planeta. Deve ter um para Marte, para Júpiter, para Plutão, para Vênus, outros tutelares. E outro ainda, conforme Emmanuel e Chico, que governam o sistema solar. E assim, sucessivamente, conforme está na obra, a Era do Espírito de José Herculano Pires, e a informação começou na obra A Caminho da Luz com Chico Xavier. E você vai mentalizar o que você precisa de saúde, de paz, de equilíbrio, porque ele não está vendo só algo físico, está vendo algo psíquico, moral, espiritual, o que você necessitar. E conforme você vai mentalizando, você vai trocando a água de copo em copo, e nessa troca, os raios solares atravessam pela água, a energia do ar também, e vai imantando a sua água com o que você estiver pensando, com o que você estiver desejando para o processo de cura ou de melhor nutrição, porque é um dos mais perfeitos mecanismos nutridores, a água, e ao mesmo tempo medicamentoso, porque um médico foi preso por ter descoberto algo a mais que daria às pessoas o direito de curar-se sem medicamento de espécie alguma. Eles colocaram ele na cadeia, para não passar isso para os outros. E na cadeia ele só tinha água e sal. Ele curou todo mundo por lá com água e sal. O sal integral, que tem
78, 80 nutrientes nobres. Não esse que compramos no supermercado, que nem é sal, é cloreto de sódio. E baseado nesse mecanismo de enriquecimento da água, terminou, basta 20 minutos com o pé no chão para fazer a troca, para equilibrar o seu corpo por dia. E você já está fazendo isso, não leva 20 minutos para fazer essa imantação da água. Vamos supor que você leve 5 minutos para fazer. Toma um golinho, coloque, já leva uma cadeira, um lugar para você pôr os copos, deixa ali. E agora, deixa pintar um clima entre você e uma árvore e abrace a árvore. Porque crianças abraçam árvores com os pezinhos no chão e curam-se do câncer. O jovem Mateus, de Vitória da Conquista, com tumor cerebral, pedimos para ele fazer esse gesto, ele fez com a sua mãe, que é médica. E no dia da cirurgia, vamos vai haver a possibilidade de, pelo menos, o tumor reduzir o tamanho, porque ele estava entranhado na estrutura óssea, que seria muito difícil ele sair inteiro na cirurgia. E no dia da cirurgia, quando abriu o seu cérebro, o médico percebeu que não havia diminuído, mas ele não sabia que nós estávamos fazendo um trabalho paralelo e orientando ele. Enquanto o médico estava planejando como faria para tirar, o tumor saiu na mão dele, segundo a sua mãe, que é médica, porque o médico confidenciou a ela. Eu não sei o que aconteceu. Saiu inteiro na mão dele. E ele tinha feito o abraço à árvore, com os pezinhos no chão, e recomendamos essa água magnetizada. E o que sobrar, além do gole que você tomou, mastigando. Por que mastigar? Porque na intimidade da boca tem mais de 35 milhões de pequenas glândulas. Quando você mastiga, elas abrem e fecham. E você extrai a parte espiritual que está na água, que não precisa passar pelo sistema digestivo. Essas pequenas glândulas têm terminais que nós chamamos de meridianos, são canais de energias, que já leva para o modelo organizador biológico esse processo restaurador e, ao mesmo tempo, para o corpo emocional, a parte psíquica e etc. Hoje sabemos, para quem é visitado pela ansiedade, basta a respiração para acalmar a ansiedade ou até curá-la. Porque na intimidade das narinas tem sensores sutilíssimos. Quando inspiramos pelas narinas e expiramos pelas narinas, a respiração yoga, sabendo que nesta estrutura, basta nesta direção que eu estou tocando, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, cientista, professor de medicina, espírita consciente, fala que só aqui tem células troncos suficientes para reconstruir a caixa craniana inteira. E como eu não sou bobo, tinha quase 5 graus de deficiência no olho direito, 3,75 no esquerdo, 4,75 no direito. O último exame que fizemos tem 2,25 no direito e 1,80 no esquerdo, só fazendo esse processo da respiração e da água. E tem outro exercício ainda frente ao sol, para quem está com catarata, por conta de não querer enxergar outros caminhos, que é um dos mecanismos espirituais, ou que usa pasta de dente com flúor. Vocês sabiam que ela gera catarata? Além da calcificação da glândula pineal, ela perturba a tireoide e paratireoide e ainda gera o processo de cristalização do cristalino do olho.
E a doutora Tatiane Gebrael, ela pede para que fiquemos frente ao sol. Pode olhar de relance para você saber que está de frente para ele. Depois ela faz um movimento de 45 graus para o ombro, passa em frente e vira para a esquerda e vai imaginando o sol, né, penetrando na estrutura do olho, mas você está com as pálpebras fechadas. Se vocês fossem águia, é só recuar no tempo, a águia encara o sol e não queima os olhos. Já fomos nós, às vezes, numa sessão da tecnologia dela, que está em nós. Então hoje você não arrisca, você pode machucar os seus olhos. Com o olho fechado, imaginando o sol penetrando e dissolvendo o que nós chamamos de catarata. Esse impedimento é como se a lente estivesse suja. E ela praticamente não faz cirurgia de catarata, ou quase nenhuma, como oftalmologista. Ensina os pacientes com exercícios a enxergar melhor ou a curar-se. Pode procurá-la na internet que vocês vão ver o trabalho dela. Ao abraçar a árvore, pezinho no chão, é como se fosse um mecanismo de aterramento. A árvore tem uma farmacopeia de recursos dentro dela. Pelas raízes, elas estão conectadas umas com as outras, a natureza inteira, como se fosse uma internet, que eles já mostraram isso em experimentos científicos. Então você vai abraçar uma. De repente, se você está próximo a uma floresta, você está abraçando a floresta inteira. E os elementais que cuidam da árvore como um todo, os que cuidam da seiva, conforme o seu respeito à natureza e o seu propósito de vida, eles vão retirando o que está mais denso no nosso corpo, e para a árvore são estímulos e também adubo. A nossa expiração, quando aproximamos de uma flor ou de um vegetal qualquer, serve de adubo para o vegetal. E o oxigênio para a nutrição, a cura do nosso próprio corpo. E por sinal, 65% é oxigênio. Então são mecanismos simples que está ao nosso alcance, e só nesse gesto você magnetizou a sua água, você fez o exercício para a visão, você fez o exercício de troca pela sola dos pés, que tem todos os pontos de acupuntura, a conexão com todos os órgãos do corpo, na sola dos pés, e assim como na palma das mãos, e você está tocando a água com a palma das mãos, está abraçando, e mentalizando o que você precisa para sarar, para curar-se. E vamos imaginar agora que você vive num prédio de apartamento e não tem acesso à terra. Porque esse piso você pode até tirar o sapato e colocar. Ele serve para você perder elementos do corpo e infeccionar a garganta mais facilmente, se o seu sistema imune não estiver legal. Agora a terra é diferente. Lá você vai devolver radicais livres para a natureza e extrair elementos da energia telúrica para o reequilíbrio do seu corpo. Então você não tem acesso à árvore, embora você pode ter uma plantinha no vaso. E com uma terra boa, dá até para tocar com a mão e fazer um processo. De repente, na janela do seu apartamento tem sol, dá para fazer muita coisa. Mas vamos supor que você não tem acesso a nada disso, nem a um banho de cachoeira, que é a coisa mais fantástica, na água corrente, ou um banho de mar, que é mais fantástico ainda, porque é o útero da natureza que está ali. E nós sabemos que, se olharmos para o mar e para os rios, está olhando para o seu corpo, porque nas nossas artérias o sangue é salgado. Água do mar. Nas nossas veias, o sangue é doce, água dos rios. Então, o mar penetra na terra, vem pelos lençóis freáticos, as veias, as artérias da terra, até a nascente. E vai sendo filtrada a água salgada, quando nasce, já nasce água doce.
que vai gerar vida e vai retornar à fonte de onde vieram. Mas se você quer comprar a ideia do Dr. Deepak Chopra, de Allan Kardec, de Camille Flammarion, e investir no processo de transformação do corpo, sabendo que as células estão nascendo e morrendo. Agora, o que vai fazer a diferença para você sarar é a sua mudança de comportamento, o seu modo de pensar, porque a inteligência, o poder imaginativo e o pensamento dá forma àquilo que você pretende. O sentimento, a sua intenção, dá vida ao que está sendo pensado. A mentalização ou a verbalização do que você pensou e sentiu vai dar movimento. E a atitude vai dar direção àquilo que você pretende. Sabendo que nós estamos dentro de um oceano de fluido inesgotável, nós chamamos de fluido cósmico ou prana universal. Então, inesgotável está aqui. Mas deixa que o oceano primeiro. Deixa no segundo plano. Dentro do próprio corpo, já tem uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, segundo Joana de Antes, na obra Desperte e Seja Feliz. O capítulo 20, chamado O Médico Interno. Se eu souber acionar esse médico, sabendo que a célula se renova com esta velocidade, eu posso atingir o processo de cura rapidamente e, além desse médico, como eu disse, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Mas para fazer isso, eu tenho que ter paciência, pelo menos, de estudar um pouquinho sobre o meu corpo, a sua anatomia, a sua fisiologia, para ter um maior êxito na hora de executar. Porque nós viemos de carro para cá, quando eu comecei a dirigir, um dia acabou o combustível, eu não sabia nem se o carro tinha tanque. Porque foi uma das primeiras vezes que eu dirigi, eu não sabia nem o que fazer. Mas depois, ontem mesmo, eu encontrei meu professor de mecânica no Exército, Sargento Rolenberg, que não só insistiu para eu fazer o curso, para eu saber como o carro funciona. Se der uma pane em alguma coisa, eu saber fazer pequenos consertos, dependendo das ferramentas que eu carrego, e outras coisitas mais. E o corpo é a mesma coisa. Se você tem consciência do que ele é feito, como ele funciona, você vai saber qual a energia que ele precisa para você ajudá-lo a recuperar. Por exemplo, você está febril, você toma um antitérmico ou ajuda o seu sistema imunológico a fortalecer para curar-se? O que você faz? Conta para nós. Pode contar pelo pensamento que eu leio também. Porque quando você toma um antitérmico, você paralisou o processo de recuperação do corpo. Porque o calor da febre, porque dependendo da temperatura do corpo, as bactérias que às vezes estão em desarmonia morrem. E se você colocar uma criança ou adulto dentro de uma banheira com gelo, você ajudaria o corpo a recuperar-se. Ou um banho frio. Mas nós queremos resolver o problema para ontem. E dar o antitérmico e o corpo vai enfraquecendo a cada vez que você faz. A gente poderia dar um alimento mais saudável, fazer esse processo que nós falamos até agora, ou tomar o banho de forma consciente. Porque nós curamos sinusite embaixo do chuveiro. Depois do banho normal, deixar um fiozinho de água correr, no meu caso deixei aqui na testa, porque a infecção está em torno dos nossos olhos, nossa estrutura. Ia fazendo massagem, como se a minha mente estivesse dentro da infecção, da estrutura, e fazendo força para escarrar, como se apontando a saída e fazendo força. No terceiro exercício começou a sair o que a gente chama na roça de sangue talhado ou sangue pisado. Depois, algo amarelo
fétido, e foi saindo, e eu pensei que eu estava morrendo mesmo, porque estava podre. Mas saiu e ficou levinho, como se ficasse com a cabeça oca, como nós falamos lá na roça também. E nunca mais senti nada. E eu tive a intuição de fazer isso embaixo do chuveiro. Então a água em si, ela já cura, porque você entra cansado e sai revitalizado, entra nervosinho, sai mais calmo, entra dolorido, sai sem dor. E você dando ajuda com o pensamento voltado para a saúde, com sentimentos desejoso de sarar, você vai ajudando a natureza te ajudar. E se você estudar de fato o seu corpo, Joana de Angelis fala que o corpo tem capacidade de criar células com poder quimioterápico. Mas se eu souber fazer isso, ou dar a ele as condições. Porque, como dissemos, eu posso fazer uma mentalização belíssima no processo de cura frente ao sol. A diferença vai ser o que eu vou fazer depois que eu fizer. Eu posso desmanchar tudo em segundos se eu perco a paciência logo depois que fiz todo o processo. Um animalzinho, de repente, veio me visitar, como a bolinha hoje. Nós fomos lá para o curral. Da casa até no curral, ela mordeu o meu calcanhar umas 10 vezes. E o dentinho dela enroscava na minha calça. Falei, bolinha, vai na frente. Dá doía, porque o dentinho dela era criança. Falei, você está judiando a minha calça, que está rasgando minha calça, e pode machucar. Aí depois ela entendeu e foi na frente. E se você perde a paciência, e até é estranho essa frase, porque se você perde é porque não tem. Porque se tem paciência, você vai acionar a paciência para resolver a situação. Foi um caso, eu conversei com ela, falei, vai na frente, e ela rapidinho, o João viu isso acontecer, depois você pode perguntar, na volta, ela queria brincar, fazer carinho, porque ela é novinha, é a reencarnação da Belinha. Aí puseram um nome parecido, Bolinha, porque nós sabemos isso, que a cachorrinha do Chico Xavier morreu. E ele adoeceu de saudade. Alguém trouxe uma outra cachorra, que me parece que é de 500 a 700 quilômetros de distância de Uberaba. E o dia que chegou a cachorrinha, ele chamou ela pelo nome da outra, Boneca. E ela pulou, quando ele chamava a outra, ela pulava no peito dele e ficava caçando pulga. Ele falou, Boneca, pulga. Recém-nascida, e ela pulou no peito dele e fez o mesmo gesto. Então, quem é que estava ali? Então, quando o animal vai substituir o anterior em nosso lar, normalmente o espírito é trocado quando isso é feito. E às vezes nós percebemos os mesmos gestos isso acontecer. Se eu tenho paciência de estudar um pouquinho do corpo, eu vou ver que tem um campo de energia chamado de duplo etérico, ou modelo organizador biológico. Ele constrói e governa o próprio corpo. Então ali eu vou encontrar recursos muito mais vastos, inestancáveis, segundo Kardec, na cura do próprio corpo. E se eu conhecer um pouquinho desse mecanismo e usar o meu pensamento, a minha vontade, se eu estou dentro de um oceano de fluidos, eu posso, como se canalizasse um pouquinho desses fluidos com esta mentalização e também com a respiração, porque eles estão enriquecendo o ar que respiro. Vou gravar neles as minhas virtudes, os meus valores. Vou condensar essa energia nesse corpo perispiritual ou energético, construir moléculas saudáveis e curar o corpo. Para quem quer estudar um pouquinho a mais de como você é feito e como você funciona. Se quiser ir um pouco mais além, você pode estudar os departamentos da mente, que é a inteligência, poder imaginativo,
a memória, os desejos e acionar com mais consciência, porque se eu não tenho conhecimento do que eu quero construir, eu não consigo imaginar. Eu imagino de acordo com as informações que eu possuo. E se eu não consigo imaginar, eu não consigo acionar os desejos. Porque os desejos vão entrar em ação quando eu começo a imaginar aquilo que pretendo. E se eu não sei o que são as minhas memórias, não tem como eu consultar se eu já tenho a solução dentro de mim. Porque de repente, eu já fiz o que agora estou procurando fazer. Se isso não fosse verdade, eu não amanheceria eletricista se eu deitei apenas com o meu plano de voo querendo aprender. Porque o que eu queria fazer na minha casa, nenhum profissional encarou. E eu amanheci eletricista sabendo fazer e até hoje não esqueci. E na mente, segundo André Luiz, tem uma fonte de recursos inesgotáveis e inestancáveis, que é o nosso próprio pensamento contínuo. Então, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu vou falar com o Senhor que construiu a própria mente, que é o Espírito. Que ela é uma emanação dele. E no Espírito, segundo Joana de Ângeles, ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como e onde realizar. Mas eu preciso ter um pouco mais de disposição para fazer isso acontecer. Porque para Allan Kardec, o homem, o que está encarnado, é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o Espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para ele a sua criação. E se ele criou, ele sabe como funciona. Então, se o Cristo construiu a terra e a governa com sabedoria, porque ele sabe o que fez, sabe como funciona e sabe resolver as situações. Então, se o Espírito construiu o próprio corpo, está presente em cada uma de suas células, de suas moléculas, de seus átomos e de qualquer parte, se ele é o Deus que construiu, se eu souber, eu posso falar com ele. Falo, Senhor, construí eu estraguei. Daria para me ensinar, pelo menos a colocar no lugar aquilo que tirei? E isso não é difícil. Quando há, por nossa parte, pelo menos 5 mecanismos. E eu querer descobrir a verdade sobre mim mesmo. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Para fazê-lo, eu preciso ser honesto, em segundo lugar, comigo mesmo, porque não tem como eu mentir para mim. Eu posso enganar você, mas a mim eu não consigo enganar. E depois ter humildade de repente, em relação ao corpo, no meu caso, no início, eu só sabia que nada sabia a respeito do. E depois, sinceridade. Sou eu que quero ser capacitado para fazer a obra acontecer. Porque, segundo as leis cósmicas apresentadas por Jesus, a cada um segundo as suas obras. Deus encoraja os esforços bem direcionados, multiplicando 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. Mas nós é que temos que colocar a mão na massa para dar pelo menos o start, o início. Está ficando muito difícil? Estou complicando demais? Não. Eu comecei bem devagarzinho. Foi bem do geral agora para o específico. O que eu estava falando mesmo? Quando eu parei para perguntar para vocês. Tem que dar o start. A gente tem que dar o start. Então, Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, fala: primeiro, começa com as suas ideias, depois virão os parceiros para te ajudar. Porque se eu falo para você das minhas ideias e não faço, você copia, entra em parceria com ele, faz o negócio e eu fico a ver navio depois, né? Então, Bezerra fala que
Depois que você começa de acordo com o seu esforço, é que a ajuda vai chegando e multiplicando as possibilidades. E ele narra na obra A Cura pelo Amor que não são os seres cósmicos que vão nos curar, Cristo e os outros, nem os espíritos, doutor, ele próprio, Bezerra de Menezes, André Luiz, outros, nem os humanos, a medicina de um modo geral. Mas é o próprio interessado na cura que vai movimentar essa fonte inesgotável e inestancável de amor que cada um possui em si. E no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro, no capítulo 11, na segunda mensagem. Tem a primeira que é de Lázaro, a segunda mensagem, que cada ser traz em si a chama desse fogo sagrado que é o amor. E nada, ninguém resiste o contato do verdadeiro amor. Então, quando as coisas saem do prumo em nossas vidas, seja a enfermidade física, psíquica, emocional, moral ou espiritual, não adianta se culpar ou arranjar culpado. Já aconteceu. O mínimo que eu posso aprender é como não fazer. E já sabemos que não adianta a oração, por mais bela que seja, se depois na ação eu vou fazer o contrário. Se eu faço a mentalização sabendo que tem células-tronco, no caso que eu estou fazendo a reconstrução dos olhos, eu quero enxergar em vocês o que está dentro da embalagem. A essência de cada um. E não só do ser humano, de todas as coisas na criação de Deus. E foi o que o Joãozinho, em Aracaju, fez, porque uma bactéria atacou um dos seus olhinhos e, segundo a ciência médica, matou um dos olhinhos. Para eles, perdeu um dos olhos. E fazendo esse processo, tanto da água, quanto dos pezinhos no chão, abraçando a água, consciência no banho, alimentação, ele já tem, vamos falar assim, uma pequena indústria, que não é só restaurante, de alimentos saudáveis. Praticamente tudo da forma mais natural possível. Então isso já seria moleza para ele. Eu só sei que um dia, após pedir para ele fazer essa parte, ele seria ajudado se ele fizesse a parte dele, ele ligou chorando. Porque tinha uma possibilidade de passar para o outro olhinho. E às vezes pouca fé, eu já pensei no que não devia. Falou, complicou, você está chorando? Falou, não tio, eu não estou chorando de desespero, estou chorando de alegria. Porque eu já enxergo de 50% a 90%. E eu falei para ele, se você sair do prumo, a coisa pode baixar. Se melhorar, quando eu estou aprumadinho, enxergo até 90%. Quando perco um pouquinho a sintonia, 50%. E parece que ele já está chegando no 100% de restauração. E é um jovem, me parece que se tiver 12 a 15 anos. Então qualquer um pode fazer o processo. Agora eu preciso, pelo menos, saber utilizar o que está à minha disposição, de grátis. Que é a luz do sol, porque eu esqueci de falar, você ficou com o pé no chão 20 minutos, tomou sol durante 20 minutos, trouxe vitamina D, que não é uma vitamina na realidade, ela é um hormônio, uma lei que gerencia mais de 400 processos metabólicos em nosso corpo. Você já tomou banho de sol, você magnetizou sua água, você fez o processo de respiração consciente, a troca de energias com a terra, com as águas, você fez vários processos ao mesmo tempo. E isso não custou nada, em tese, somente o seu tempo, a sua boa vontade e o interesse de resolver o seu problema na causa. Porque quer curar o corpo físico? Mude o pensamento, o sentimento. Quer reorganizar a própria mente, a área das emoções? Mude o seu comportamento, a conduta moral, o caráter.
quer mudar a conduta moral, porque existem doenças morais, os nossos vícios. Não só os vícios mais acentuados da fofoca, maledicência e outros, que pode refletir nos vícios físicos, às vezes o tabagismo, o alcoolismo, resolver. Quer resolver a parte moral, mude espiritualmente, que é o cultivo das virtudes. A fé, a esperança, a caridade, comece a investir. Se você investir no enriquecimento espiritual das suas virtudes, você cura a parte moral. E essa cura a parte psíquica e emocional, e essas duas a parte biológica. Eu tentei parar o relógio, Luciano, não consegui. Posso fazer uma oração? Fica com uma oração final? Podemos. Então vamos respirar. Imagine você lá no sol, com o pé no chão, fazendo a água e abraçando a água simultaneamente. E Deus, o ser dos seres, a alma do universo, em nome do Cristo Jesus, nosso mestre, modelo e guia, o médico dos médicos, e a sua pleiade de colaboradores e tutores da humanidade, os elementos elementais que regem e formam o alicerce da natureza, a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, inclusive na constituição e gerência de nosso corpo biológico e perispiritual, possam nos ajudar segundo as nossas intenções de pensar nessa verdade, como eu comecei a dizer. E com honestidade, admitir a própria ignorância, humildade. Pedir a capacitação com sinceridade para fazer o trabalho. E depois ser fiel na hora da execução. No meu caso, o meu projeto de vida é ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Pacífico diante das ferocidades internas ou do entorno. Sereno diante das turbulências, tanto íntimas quanto externas. Saudável por estar em equilíbrio e em harmonia com as leis, com a vida e comigo mesmo. E mais feliz pelo estado de consciência tranquila à luz dos deveres fielmente cumpridos. E fazer isso com 3 objetivos. Com a gratidão por estar vivo, gratidão pela vida. A alegria de vivê-la cada segundo com intensidade. Como se esse fosse o último instante da minha alma na terra. Mas cuidar do corpo como se ele nunca fosse morrer, que é a recomendação de Chico Xavier. E esperança, que é a doce presença do amor que vai trazer sempre a energia como matéria-prima e as diretrizes como leis, para que possamos servir pelo prazer de ser útil e progredir sempre, encontrando em nosso íntimo 1000 recursos na solução de todos os problemas. Inspirem, visualizem-se tal como gostariam de ser ou tornar-se. Em equilíbrio, saudáveis, recuperados, curados, assumindo novos comportamentos, novas responsabilidades, ou desenvolvendo as atividades que vocês pretendem concretizar. Deus nos abençoe sempre. Namastê. Foi muito difícil?
obrigado aos internautas. Deus abençoe sempre. Então, essa foi a primeira palestra desse ciclo e nós vamos desenvolvendo o tema até o término. Amanhã, o homem no mundo. A postura de como fazer para essa conexão com Deus. Vamos detalhar isto no Evangelho segundo o Espiritismo. O poder mental em Pernambuco, segunda-feira. O servir sempre, sempre servir, lá no Fonte Viva de Votuporanga. E depois a conclusão, que é o Evangelho na ação, na Itineral Sagrada. Depois vocês podem assistir uma palestra de carreirinha sem material, vocês vão ver que é o mesmo assunto sendo desmembrado. Isso acontece em todos os ciclos de palestra. Se gostar, ou se gostaram, acesse o nosso canal, se inscreva, curta, comente. E agora tem um hypar, né? Você, quando você curte, abre a oportunidade de você hypar o vídeo. Você dá, no meu caso, eu ganho 600 pontos quando você hypa. Quer dizer, 600 pessoas a mais vão receber o vídeo se vocês hyparem. Se vocês curtir, 10 pessoas a mais recebem o conteúdo. Se inscrever, a plataforma vai entender que você está gostando desse conteúdo, eles vão recomendar conteúdos semelhantes. Se compartilhar o vídeo, normalmente 50 pessoas a mais recebem o vídeo por cada compartilhamento. E tem um clube de membros para ajudar na manutenção do canal, se alguém se dispuser. Que começa de R$ 3,99. Aí você tem lá. Mas faça o gesto que você puder para a gente expandir as possibilidades. Ele está no Instagram, no Facebook, no X, no Telegram. Aí você entrou no YouTube, na descrição do vídeo vai ter links para você e nas outras plataformas ali. E se quiser ir numa série que é A Menina dos Meus Olhos, vai em Meditação à Luz do Dia. 50 minutos de informações e exercícios por apresentação. Segunda-feira agora, já deixei gravado, vai ser o 19º programa, e é 20, na minha volta eu faço o último. E é mais ou menos isso que fazemos. Só que cada pauta, doença autoimune, câncer, vai dando diretrizes para cada situação ou no geral. E se gostar, faça o gesto de compartilhar. Sim. Essa parte que ele leu é do prefácio que nós tivemos a honra de prefaciar esta obra. Esse livro mudou a nossa vida por 3 motivos. Eu vou falar pelo menos 2. Enquanto eu não reconciliar com o entorno, eu não me capacito para enfrentar o meu interno. Então, às vezes as coisas que nos perturbam fora, se eu der conta delas, aí eu consigo resolver as minhas perturbações íntimas, que são bem mais potentes do que as externas. E outra coisa, se eu fizer isso, aí eu enfrento os meus tormentos íntimos e acesso à minha própria consciência. Agora, se eu tiver um trabalho, e aí naquele dia eu fiquei sabendo que o chefe viajou, e se eu não tiver a honradez de chegar lá no mesmo horário que eu fui contratado, fazer o mesmo, com a mesma produção, às vezes até mais, eu não consigo acessar a minha própria essência que está à minha disposição. E a outra coisa vocês viram. Tem coisas que com o intelecto você não consegue. Você precisa usar os sentimentos. Mas o que me chamou a atenção, não solte as ovelhas se você não tem um pastor. Então não queira trabalhar um trauma se você não tiver os recursos para trabalhar. Tem gente querendo fazer regressão de memória de manhã, de tarde, de noite, já não está dando conta do que está acontecendo agora. Quer mexer? Agora, fazer como
Dr. Brian Weiss fizeram. A moça estava com câncer em fase terminal. Eu fui fazer uma regressão para ver a causa. E ela era solteira. E ela se viu nesta projeção, não foi regressão, ela foi para o futuro. Ela se viu brincando com seus netos. Quando ela volta, ela fala, não vou morrer porque eu estava brincando com os meus netos. E foi muito real e sarou. E esses livros aqui você conhece o carro, sabe como ele funciona, sabe consertar, pilota com segurança e pode dar a carona para um outro passageiro e seguir o trajeto. E aqui está o passo a passo. O que é a oração? Para que serve? Como usar e como exercício no final. O que é o Evangelho? Para que serve? Como usar o exercício no final. O que é a bioenergia, esse prana universal? Para que serve? Como usar um exercício no final. Então, esse faz as diretrizes gerais, mas já é um tratado de saúde integral. E ali, o passo a passo. Quem gostar de estudar, às vezes assusta o tamanho dos livros. Mas você pode abrir em qualquer lugar que você abrir, tem começo, meio e fim. Às vezes, num único parágrafo, tem começo, meio e fim. Tá? Normalmente eu falo, olha o índice. Sim. E a gente põe como uma pegadinha no capítulo 10º, a cereja do bolo. Aí vai lá no capítulo 10º, dá uma olhada lá primeiro. Gostou da cereja? Aí você vem e faz o passo a passo de como desenvolver o bolo. Nós queremos agradecer a todos da presença, agradecer ao Sebastião pela mensagem que nos foi trazida. E assim, com essa meditação que o nosso irmão nos trouxe, a gente vai então dar por encerrada a nossa atividade. Nós vamos depois já servir a confrutificada. E antes de nós sairmos, nossa companheira Cidinha, nossa amiga do Maria de Nazaré, lá de Palmeira do Oeste, deixa aqui o convite, né, Cidinha? Para que amanhã possamos comparecer no Maria de Nazaré e aproveitar a palestra da noite com nosso irmão, nosso companheiro Sebastião. Fica aí o convite também. No próximo sábado com a gente, a Marilene de Paranapuã, Marilene Lisboa, né, que vai estar com a gente aqui na palestra. Todos estamos convidados sábado às 20 horas. Vamos deixar também os nossos sentimentos ao companheiro Natal e Sandra, cujo sobrinho desencarnou. Nossas considerações, nossas melhores vibrações a vocês e votos de paz a toda a família e que o nosso irmão seja acolhido, amparado no mundo espiritual. Ao mesmo tempo, também deixamos os cumprimentos à nossa companheira Danilda, uma amiga muito querida, uma irmã do coração, que fez aniversário essa semana. Desejamos saúde, paz, prosperidade. É uma amiga muito querida, companheira da nossa casa, viu? Felicidades. Finalizando nossos recadinhos, já temos ali dia 15, a data do nosso bazar solidário, tá, pessoal? A gente vai se organizar para realizar no dia 15, ok? Obrigado a todos, obrigado ao pessoal de Marinópolis, nossa amiga Lucy, obrigado pela presença. E agora as crianças vão estar ali no fundo com a água, vamos fazer o sorteio do livro aqui da casa e vamos passando o alimento edificado e o lanche fraterno na varanda, tá bom? Obrigado, Sebastião. Muito, muito obrigado a todos. O Ronald, fala um número para nós. De quantos eu disse? De 1 a 36. De 1 até 36. Escolhe um número, não pode ser o teu, hein? 13. 13. Quem que tem o 13? Cidinha, ganhou o livro. Agora é o Pedro. Fala um número. 22. Quem que é o 22? Ah lá, pronto. Vou pegar os livros então.